Olá, eu sou o Alessanderson e sejam muito bem-vindos à nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Nesse vídeo eu irei mostrar como importar o seu dado do Excel para o R. Vamos para o RStudio? Aqui no RStudio, primeiramente eu irei mostrar como importar dados do Excel sem utilizar códigos. Primeiro nós vamos vir aqui no canto superior direito, clicar em Import Dataset e From Excel. A primeira vez que vocês clicarem aqui, vai pedir para instalar um pacote. É só clicar sim, aguardar a instalação do pacote que irá abrir essa tela. Posteriormente não irá aparecer mais essa mensagem. Após isso, aqui em File, clicar em Browse e buscar o nosso banco de dados no nosso computador. Ao carregá-lo, é importante verificar a classe das variáveis, se a variável numérica está classificada como numérica, se é texto, se está classificada como texto e assim por diante. Ao observar o y e o x2, a gente pode ver que eles estão classificados como numérico. Porém, o x1, que é uma variável de natureza numérica, está classificada como um texto. Por que está ocorrendo isso? Eu inseri aqui na primeira observação dessa variável o texto NA. Dessa forma, o R ele considerou toda essa variável um texto porque existia um texto aqui em alguma observação dessa variável. Dessa forma, a gente precisa clicar aqui e classificar ela como numérica. Sendo assim, tudo que for considerado texto pelo R, ele vai considerar como uma observação faltante. E o que for número, ele vai deixar ali na variável. Na x2, ele já considerou a primeira observação como NA porque eu deixei um espaço em branco aqui, estava em branco a célula no Excel. Como padrão, esse pacote considera que uma célula em branco é um dado faltante, consequentemente ele classifica isso como um NA. Aqui no nome, vocês podem mudar da forma que quiserem. Eu vou deixar o mesmo nome que do banco de dados, que é o padrão do R que ele busca aqui. Em Sheet, o padrão ele pega a primeira planilha do banco de dados do Excel. Vocês podem colocar para buscar do 2 ou de outros. Outra opção que dá para mudar é essa daqui, que é a primeira linha, que se ela estiver marcada, o R ele considera a primeira linha do banco de dados como o nome das variáveis. E aqui, se deixar marcado, ele irá abrir o banco de dados quando a gente importar os dados ali para o R. Ao clicar em Import, ele vai importar o banco de dados aqui. Agora, utilizando códigos, existem diversas maneiras de importar dados do Excel para o R. A primeira maneira e mais simples de importar o seu banco de dados do Excel para o R é utilizando o Clipboard. Eu vou utilizar a função readTable, onde eu vou atribuir o nome do objeto dados, que será o nome do meu do banco de dados aqui no R. Aqui, no primeiro argumento, eu coloco o clipboard para mostrar que eu vou pegar esses dados utilizando o clipboard do meu sistema operacional, que é a parte do Ctrl C. E reader está true, porque a primeira linha do meu banco de dados no Excel é o nome das variáveis, então tem que deixar true. Em separador decimal, eu coloquei o separador decimal das variáveis, é a vírgula. Em separador das variáveis, eu coloquei o barra invertida e T para indicar que são as colunas do Excel que estão separando essas variáveis. Dessa forma, eu preciso entrar lá no Excel, selecionar os dados, dar um Ctrl C, vir aqui no comando e executar tanto em Run como apertando Ctrl Enter. Dessa forma, os meus dados do Excel foram importados para o R. A outra forma de importar o banco de dados do Excel para o R é utilizando o pacote readxl, que é o mesmo pacote que a Sara pediu para instalar e carregar e olhar os PDFs lá no desafio do vídeo anterior. Vamos finalizar esse vídeo com um desafio. Para isso, você precisa instalar dois pacotes no seu RStudio. Esses aqui, o readxl e o writeXL. O Jacó no próximo vídeo vai utilizar esses pacotes, então não deixe de instalar. Nesse pacote, nós poderemos utilizar a função read_excel para carregar os dados do Excel para o R. Primeiramente, nós vamos carregar o pacote utilizando o comando library, conforme a Sara explicou no vídeo anterior. Então, nós vamos utilizar library readxl.
Para identificar o diretório do banco de dados, nós vamos utilizar a função FireChoose e clicamos aqui no nosso banco de dados. Aqui no output, no console, ele vai mostrar o diretório do nosso banco de dados. O que eu fiz? Eu criei o objeto arquivo_excel, que poderia ter qualquer nome, e atribuí a ele esse diretório do banco de dados aqui. Então, vocês podem fazer a mesma coisa com o diretório do banco de dados de vocês. E aí eu vou dar um Ctrl Enter para executar esse comando. Nós podemos ver aqui no Environment que foi atribuído o diretório para o arquivo Excel. E agora nós vamos carregar o banco de dados do Excel. Agora, para carregar os dados do Excel para o R, nós vamos utilizar o comando read_excel, que pertence ao pacote readxl. Para isso, vou atribuir ao objeto dados esse comando aqui. O que esse comando está falando? O primeiro argumento do comando é para a gente colocar esse diretório todo aqui para mostrar onde está o banco de dados do nosso computador. Como nós já atribuímos anteriormente ao objeto arquivo_excel o diretório do nosso banco de dados, a gente não precisa digitar todo esse texto aqui. Nós precisamos somente digitar arquivo_excel. Por isso que eu gosto de atribuir antes o objeto arquivo_excel, ou outro nome, atribuir a ele o diretório do banco de dados. E aqui eu também utilizei o argumento sheet, onde eu trouxe dois exemplos. Tanto utilizando o texto, que se nós formos observar lá na planilha Excel, a primeira planilha com o nome Sheet 1 e a segunda planilha como Sheet 2. Dessa forma, aqui ele vai coletar as informações da planilha descrita como Sheet 1 e depois, nos dados 2 aqui, só para separar, para ter os dois bancos de dados carregados no R, eu coloquei essa informação para Sheet 2. Dando um executar aqui, que é o Ctrl Enter, ele vai carregar para o R os dados da planilha 1. E se eu executar esse de baixo, que é o mesmo comando, e eu só mudei o objeto aqui que eu coloquei 2, e mudei o argumento aqui sheet para sheet 2, se eu executar, ele vai carregar os dados da planilha 2. Como forma alternativa, a gente poderia não utilizar o nome da planilha, mas sim qual o número ali da ordem da planilha no Excel. Se a gente digitar somente 1 aqui no sheet, ele vai pegar a primeira planilha. Se a gente digitar o 2, ele vai pegar a segunda planilha. São duas formas que dá para carregar a planilha utilizando a função read_excel, tanto utilizando o texto como utilizando o número. Eu particularmente prefiro utilizar o número, que é mais rápido. Mas aí vocês podem utilizar a forma que vocês preferirem e se sentirem mais confortáveis. Diante disso, uma coisa que eu observei lá quando importei sem utilizar comandos é a parte dos NAs, que a variável x1 ela foi considerada um texto, no caso, né, a classe dela. Então, eu vou utilizar a função str e vou verificar a estrutura do banco de dados 1 ali, que é os dados. Executando essa função, vai vir um output aqui embaixo. A variável y foi classificada como um número. A variável x1 foi classificada como um texto. E a variável x2 foi classificada como numérica, sendo que aqui ela mostrou que a primeira observação é um NA. Como aqui lá no Excel está um texto escrito NA, eu posso utilizar esse comando aqui, as.numeric, mostrando para ele que eu quero transformar a classificação da variável x1 dentro do banco de dados para numérica. Para isso, a gente tem que atribuir também essa função lá dentro do banco de dados, para ficar salvo essa variável como numérica no banco de dados. Sendo assim, antes de executar esse comando as.numeric, nós temos que informar que nós queremos modificar o objeto x1 dentro do banco de dados. Sendo assim, a gente atribui a ele
essa função, e quando a gente clicar Ctrl Enter para executar, ele vai dar um warning aqui, mostrando que alguns NAs foram produzidos através da execução desse código. Se a gente utilizar o comando para verificar a estrutura do banco de dados novamente, vai aparecer que a variável x1 é numérica. E ali, na primeira observação, ele já está classificando como se fosse um NA. Fala, Jacó. Tá ficando fera esse vídeo, hein? Agora que você mostrou como importa uma base de dados, você poderia mostrar também, por gentileza, como exportar uma base de dados para um arquivo Excel, por exemplo? Valeu, um abraço! E aí, Fábio, interessante a sua pergunta. Vamos para o RStudio? Para exportar o seu banco de dados do R para o Excel, nós precisamos utilizar o pacote write.xl, que foi outro pacote que a Sara colocou lá no desafio para vocês instalarem, carregarem e lerem os PDFs. Primeiramente, nós vamos vir aqui nesse primeiro comando, dar um Ctrl Enter para executar e carregar o pacote. E depois o que eu fiz aqui? Eu fiz um objeto chamado teste underline xlsx, que é o xlsx é a extensão do Excel 365. E eu atribuí a esse objeto o diretório onde eu quero que seja exportado o arquivo em Excel do meu banco de dados aqui que está salvo do R. Para exportar, eu preciso utilizar o comando write underline xlsx do pacote write.xl, sendo que o primeiro argumento é o x, então aqui ele fala que x é igual ao quê? Ao nosso banco de dados que nós queremos exportar aqui do R. Como eu quero exportar esse primeiro banco de dados aqui, que o nome dele é dados, eu vou informar dados aqui. Se eu quisesse exportar o banco de dados 2, era só eu colocar dados 2. Em path, eu coloco o diretório da onde eu quero que o meu banco de dados seja exportado para o Excel. Como eu já falei que eu quero que seja exportado na unidade C, na pasta Alessanderson, e dentro da pasta Alessanderson, na pasta R, ele vai ser exportado aqui. É importante lembrar que aqui no final a gente coloca o arquivo .xlsx, o nome que nós informarmos aqui será o nome que será dado ao arquivo na hora que ele for exportado. Então, como aqui eu botei teste.xlsx, o nome do arquivo Excel que será exportado terá esse nome aqui, teste.xlsx. Dessa forma, eu vou atribuir primeiramente esse objeto teste, executá-lo e depois dar um Ctrl Enter para executar esse comando aqui. Se tudo der certo, vai aparecer lá dentro da pasta um arquivo teste. E se a gente for abrir, é o arquivo do que foi exportado do R, que é as variáveis do banco de dados dados. E aqui, como eu já tinha falado aqui, que essa primeira observação era um NA, ele já retirou. Ele não está mais aparecendo igual no banco de dados original aqui. Como eu falei anteriormente no vídeo, existem diversas formas de carregar dados do Excel para o R, assim como diversas formas de exportar esses dados do R para o Excel, por conta da quantidade de pacotes diferentes que existem no R. Esses pacotes que eu escolhi aqui, o read.xl e o write.xl, são pacotes que, ao meu ver, são simples de serem utilizados e não requerem instalação de softwares de terceiros, como, por exemplo, o pacote xlsx, que ele necessita que seja instalado Java. Dessa forma, eu vou propor um desafio para vocês. O desafio é utilizar o pacote alternativo xlsx para importar e exportar algum banco de dados de vocês do Excel. A primeira tarefa que eu deixei aqui é instalar o Java, porque esse pacote ele requer que o Java esteja instalado no seu computador. Para isso, vocês precisam baixar o Java correspondente à versão do seu sistema operacional. Lembrando que se o seu sistema for de 64 bits, baixar o Java 64 bits, e se for 32 bits, baixar o Java 32 bits. Após instalar o Java, ficou aqui como tarefa instalar o pacote xlsx utilizando o comando install packages, que foi mostrado no vídeo anterior pela Sara.
Tem outra tarefa que é carregar o pacote xlsx utilizando o comando library, que também foi explicado pela Sara no vídeo anterior. E além disso, as últimas duas tarefas são referentes à importação e exportação de dados utilizando esse pacote. A tarefa 4 é importar algum dado do Excel utilizando o comando read.xlsx, desse pacote xlsx. Para isso, eu deixei como uma dica, se vocês tiverem dificuldades, verificar o help do comando read.xlsx, para ver se vocês conseguem sozinhos importar os dados, observando o help, verificando os PDFs. A mesma coisa a parte de exportação de dados do R para o Excel. Então, pessoal, no futuro nós iremos postar a resolução desse desafio. Continue acompanhando a nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima!